Cada criança tem seu tempo, vamos esperar o tempo dele. Ele não tem nada, ele é muito novinho ainda para investigar alguma coisa. Essas e outras frases são ditas de forma muito frequente quando a gente percebe que a criança tem um atraso no desenvolvimento. E de tanto ouvir essas frases de pais que me procuram para consulta com o neuropediatra, nós estamos aqui hoje porque nós vamos falar das frases que devem ser ditas. É isso mesmo, nós vamos falar agora do que é o certo. Eu sou a doutora Lil, eu sou neuropediatra, eu sou PhD em neuropediatria e tenho formação tanto do meu doutorado quanto em autismo pela Harvard Medical School. E eu estou aqui hoje junto com o meu companheiro, Fred. Olá, doutora Lil, a você que nos acompanha em casa, seja muito bem-vindo para participar aqui conosco dessa nossa conversa. Eu sou o Fred, psicólogo diretor do Instituto Bora Brincar, pós-graduado em autismo pela UFMG, e é uma satisfação, viu, doutora, ter aqui você ao meu lado. Que bom. Hoje a gente quer comentar um pouco a respeito, né, tanto dessas frases que atrapalham tanto as intervenções no autismo, que confundem os pais, que não são apoiadas na neurociência, e de outro lado, poder comentar a respeito do que você tem feito em relação a formar profissionais, orientar famílias, nessa questão da formação médica, e eu já quero começar agradecendo a oportunidade de estar ao seu lado e te perguntar. Eu escuto muito você falando, doutora Lil, que não é mais intervenção precoce, é intervenção a tempo. A tempo do quê? É legal porque há muito tempo as pessoas falam muito de intervenção precoce. Existe intervenção precoce? Sim. Quando uma criança tem um fator de risco para lesão cerebral, que foi que eu estudei lá no meu mestrado, sabe, Fred? Eu fiz assim muitos estudos direcionados para vários fatores de risco que podem comprometer o desenvolvimento cerebral. Então, assim, se a criança já teve na gestação, ou se ela nasceu com fator de risco como prematuridade, se essa criança nasceu e teve uma internação, foi para o CTI, se essa mãe na gravidez teve alguma infecção, por exemplo, tipo Zika vírus, algum problema mais sério, a gente deve iniciar uma intervenção logo após o nascimento. Eu não vou esperar a criança ter atraso para depois começar uma intervenção, não. A estimulação, ela tem que ser precoce, antes de ter atraso. Por quê? Eu tenho que formar uma via certa, ao invés de ficar esperando essa via não se formar ou formar uma via errada, tá? Então, essa é a intervenção precoce. Agora, o que eu estou mudando? Quando a criança já tem atraso, não é mais intervenção precoce, não é mais precoce. A gente já está tardio, já teve um atraso, já passou da idade dela adquirir aquela aquisição, aquela habilidade. E aí eu tenho que entrar com uma intervenção a tempo das janelas de oportunidades do cérebro não se fecharem. Porque o cérebro, Fred, é lindo, né? O cérebro, eu trouxe até aqui o cérebro hoje, tá? Não desmonta cérebro. O cérebro, ele tem as janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade, elas são definidas como períodos onde aquela habilidade vai ser aprendida de forma rápida, de forma efetiva. Então, o estímulo que você oferecer, por exemplo, dentro do período que a janela de oportunidade da linguagem está aberta, vai ser muito mais efetivo para desenvolver a habilidade da linguagem e da comunicação. Agora, se você fica esperando, Fred, essa criança fazer 3 anos para falar assim, agora que a gente vai ver, então, que ela tem atraso da fala, você perdeu o período de maior possibilidade de desenvolvimento e neuroplasticidade. Então, intervenção a tempo é o termo para essas crianças que já têm um atraso. Ô, doutora Lil, e aí você entra em uma verdade clínica quando a gente está à frente, sinais de risco que são sugestivos de autismo, que é o seguinte, você está dizendo então que não é necessário que a gente primeiro feche um diagnóstico, porque se essa criança recebe o quanto antes estímulos, enriquecendo o ambiente, ela tem mais possibilidades de alcançar o seu pleno potencial.
Isso, então eu detectei atraso, eu não preciso de fechar o diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo. Eu estou vendo que a criança tem um atraso na comunicação, que ela tem uma interação social diferente, que ela tem uma socialização, uma forma de brincar diferente. Eu tenho que iniciar uma intervenção imediata. Eu não vou esperar assim, ah, não, vamos esperar para fechar o diagnóstico de autismo para depois ver o que tem que fazer, porque o cérebro não espera. Aí é uma outra frase que eu falo muito: o cérebro não espera. A neuroplasticidade ela é imensa nos primeiros anos de vida. Nos primeiros meses, a gente tem lá 700 mil sinapses se formando, 800 mil sinapses se formando. A cada segundo, você tem 700, 800 sinapses, entendeu? Então, é um período muito rico para aprendizagem. Então, o cérebro não espera. Se você, ontem eu estava falando com uma mãe sobre isso. Se você fizer a intervenção agora com a criança pequena, vamos falar assim, 3 meses de intervenção, hoje, corresponde a, daqui a um ano de intervenção com essa criança, entendeu? Porque a velocidade do cérebro é muito mais rápida, a neuroplasticidade ela é muito maior. É igual uma massinha molinha, né, Fred? Quando a massinha está novinha, ela é bem molinha. Então, você molda, eu falo isso no meu TEDx. Quando você molda essa massinha, ela fica da forma que você quer. Agora, se você deixar a massinha muito tempo para fora, ela vai endurecer, ela vai ficando rígida e você não consegue mais moldar. Então, no início da vida, o cérebro ele é plástico, então é a neuroplasticidade. Ah, maravilha. Também quero convidar você que nos assiste, que nos acompanha aqui nesse nosso bate-papo. Aliás, vou deixar para a doutora Lil convidar. Você tocou aí no assunto do TEDx. Fala aí um pouco para quem está em casa e quer assistir, onde que encontra, sobre o que você falou. O TEDx é uma realização da minha vida, que é do TED Talks, né? Eu aprendi muito no TED e continuo aprendendo muito com grandes palestrantes do mundo, e eu tive o presente na minha vida de poder falar, que era um sonho, sobre a neurociência para a paz, porque eu sou neurocientista, e eu sou uma médica clínica, porque geralmente, né, Fred, as pessoas ou são cientistas ou são médicos da prática clínica. Eu associo os dois na minha vida, então eu consigo trazer o que a neurociência fala para práticas no dia a dia, para serem aplicadas na vida, para transformar a vida das crianças. Então, esse é o TEDx, você vai encontrar, você colocar lá na plataforma do TED, você vai achar, e se você colocar no YouTube também, você vai encontrar TEDx Doutora Lilbiana, Neurociência para a Paz. Ótima dica, eu já assisti e recomendo. Doutora Lil, então está claro aqui o conceito inicial. Frente sinais de atraso no desenvolvimento, sinais sugestivos de autismo, que a intervenção comece o quanto antes, a tempo de que a janela do cérebro não se feche e essas crianças recebam no início da vida, no melhor momento, na maior neuroplasticidade, um enriquecimento ambiental para que, através do afeto baseado em práticas que são pautadas em evidências científicas, elas alcancem o seu pleno potencial. E aí a gente te ouve muito dizer, né, doutora Lil, que é o nome aqui do nosso podcast, que a neurociência é com afeto. Fala pra gente de onde que surgiu essa inspiração do seu coração. Essa inspiração surgiu quando eu comecei a cuidar de crianças. Quando eu comecei a olhar nos olhos das crianças e meu coração acelerava, cada criança que eu queria cuidar, meu coração batia mais rápido, e eu sentia essa emoção, assim, de querer amar, de querer cuidar, de querer transformar a vida aquele ser pequenininho ali, né, da criança, do neném, da criança, do adolescente. E eu comecei a estudar muito essa parte da neurociência. Então, as práticas baseadas em evidência, o quanto que o cérebro realmente está se desenvolvendo, está se formando, é muito maravilhoso você entender esse cérebro. Então, entendendo a base, você vai saber de forma objetiva o que fazer. Então, não dá para falar assim, não, eu não concordo. Não tem que concordar ou discordar. A neurociência está mostrando isso, né? Agora, a neurociência aplicada sem afeto, ela não faz sentido. Então, o afeto é o poder da conexão, e inclusive o afeto é científico, não é, Fred? Nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, o que mais faz transformar o cérebro é o que a gente chama internacionalmente de serve and return. O que é isso? É servir e retribuir, é reciprocidade. Então, é você ter um jogo ali com o bebê de ter
dar para ele afeto, dar para ele carinho. Quando ele fizer algum movimento, você responder ao movimento, responder à expressão dele, responder ao desejo dele. Então, essa reciprocidade, ela inunda o cérebro de hormônios do prazer. E hoje eu sei que o cérebro, quando ele é inundado com hormônios do prazer, as conexões entre os neurônios, que são as células que a gente chama de conexões sinápticas, elas se formam mais rapidamente e com mais efetividade. E quanto mais afeto, mais redes neurais eu vou formando nesse cérebro. Então, neurociência com afeto é a fórmula mágica para fazer com que cada criança alcance um futuro de sucesso, não é? Eu acho maravilhoso quando você conta sobre, né, todas essas suas experiências, essas suas inspirações, né? Inspirações da alma, do coração e também, né, da inteligência. Quando você fala de neurociência com afeto, então é interessante quem está em casa perceber que o que a doutora Liu está nos trazendo é que não basta a ciência por si só, é necessário que ela seja aplicada com afeto, pensada com afeto, mas o afeto, a boa vontade, né, a experiência de ajudar, mas sem a evidência científica, a comprovação, ela também pode não ser o mais forte. Frente a tudo isso, doutora Liu, eu também já te ouvi falando, e mais do que ouvi falando, eu já te vi pela oportunidade, né, da gente acompanhar algumas crianças no consultório, na equipe, aproveitar para mandar um abraço para toda a nossa equipe, para o Instituto Bora Brincar, os psicólogos, fono, TO, fisioterapeuta, gastroped, me desculpa se eu tiver esquecido alguém, mas toda a nossa turma, obrigado pelo trabalho que a gente realiza, pedagogo, né? Doutora Liu, eu vejo o quanto que é bonito um médico, né? Um profissional que tanto estuda, e aí a gente está falando de profissionais como você, né? Que procuraram estudar ainda mais, então mestrado, doutorado, pós-doutorado, fora do Brasil, né? Achava incrível quando eu te conheci, ela fez um doutorado na Harvard Medical School, eu falei, poxa, que coisa bacana, mas é preciso que se conecte, conectar com a família, conectar com as crianças, e aí eu já ouvi um outro termo que você utiliza frequentemente, que é a questão relacionada à magia da conexão, essa questão de dois corações que se unem diante de um atendimento profissional. O que você quer dizer com isso e o que você pode ensinar para a gente? Primeira coisa, ao invés de falar, a gente vai se olhar. Então, olhar nos olhos de forma aberta, tranquila, com interesse genuíno pelo outro. Então, quando eu estou te olhando aqui com interesse genuíno em você, de coração aberto, tem uma magia que nos conecta. Essa magia da conexão é o que faz com que todos os seres estejam interconectados. Então, por que eu cuido de crianças? Porque eu estou conectada com as crianças. Por que eu acolho as famílias? Porque eu tenho que me conectar, eu estou conectada com essa família. E eu quero ter a magia de me conectar mais, porque assim eu tenho um poder de transformação maior. E isso é científico também. Quanto mais você demonstra interesse pela criança, quanto mais você demonstra realmente que você está conectado com essa criança, melhor vai ser o resultado dela com você, melhor vai ser a resposta dela para você. E a ciência mostra, tem um estudo interessante que fala que eles avaliaram a mãe com a criança sem muita expressão facial, fechada, calada, muito triste, e essa criança começa a ficar irritada, ela quer atenção e daqui a pouco ela começa a desviar o interesse, ela já não quer mais se interessar pela mãe. E aí logo em seguida essa mãe volta e fica alegre, oi, tudo bem, faz o manhês e tudo, a criança já sorri, ela já busca a mãe, ela já quer o carinho da mãe. Então o que quer dizer esse estudo? Que o poder da conexão, ela é maravilhoso, e aí tem uma magia nisso, a magia é o amor, então por isso que eu falo da magia da conexão, e aí a gente tem que estimular a magia da conexão nos lares hoje, não só das crianças que têm algum atraso, gente, todas as crianças que nascem, a gente tem que estimular essa magia da conexão, a gente tem que parar nesse mundo corrido, de tanta sobrecarga de trabalho, de tanta sobrecarga de atribuições, de tantas telas, parar, olhar nos olhos e
conectarmos uns com os outros. É a magia da conexão. Ô, doutora Liu, e é tão bonito, né, quando você fala sobre tudo isso, existem autores humanistas, eh, como Yolanda Forghieri, que fala que cada pessoa na relação de cuidado, além de encontrar um profissional excelente em sua técnica, precisa encontrar um outro ser humano capaz de cuidar de outro ser humano, e o quanto que o profissional, o médico no caso, ou qualquer outro profissional que cuida de crianças, ele precisa, primeiro, se conectar com a família, porque a família espera, né, que alguém possa ouvir a sua dor, aliviar a sua angústia, e por mais que tecnicamente nós somos instruídos em como fazer isso, é necessário essas habilidades humanas para que isso aconteça no atendimento. E de igual maneira, a criança, para que a gente possa, né, observá-la com qualidade, fazer uma avaliação de uma maneira que possibilite uma grande acurácia, uma assertividade naquilo que a gente está avaliando, nós precisamos conectar com elas. E além do mais, como que a gente vai orientar uma família, coisas relacionadas à conexão, que você deve estar conectado com seu filho no dia a dia, se dentro da minha própria consulta eu não sou um modelo para isso? Então, o que eu queria ressaltar aqui, te dar de novo aqui a possibilidade de nos responder, é que Antes de responder, eu quero te contar um negócio. Só Tudo bem. convidar aqui todo mundo para o nosso podcast que a gente escuta paz, né, Fred? Então, convido vocês a assistirem todos os podcasts que a gente tem feito com os pais, ouvindo os pais aqui, porque realmente são experiências incríveis, que é isso que o Fred está falando, da conexão com os pais. É maravilhoso que a doutora Liu está falando, né? Ela está se referindo aqui ao nosso podcast Neurociência e Afeto, onde a gente dá voz às famílias para que elas possam, né, abrir o coração e nos ensinar lições que são importantíssimas, não só para a prática profissional, mas para a nossa própria história de vida. E aí, doutora Liu, como eu estava dizendo então, o quanto que o profissional ele precisa se conectar com a família, mas ele precisa se conectar com a criança, precisa dar orientações a respeito dessa conexão, dessa magia da conexão, como você se refere. Mas como que é engraçado que as crianças, elas não aceitam uma coisa diferente disso. Se a gente não está 100% conectado com as crianças, elas não admitem a nossa presença, elas não fazem um vínculo verdadeiro. E aí, quando a gente está avaliando as crianças, conectado com elas, não é só olhar o que falta, não é só olhar a criança deixou de fazer isso, ela não tem uma boa cognição, ela está aprendendo de forma devagar, ela tem uma dificuldade na interação social. Eu acho bonito quando você fala que não adianta fazer a avaliação neuropsicológica, a avaliação médica, sem olhar os talentos, sem olhar as qualidades. Então, o que você nos diz quando você fala dos talentos de vida, que é preciso ser um guardião dos talentos de vida das crianças, que é preciso olhar para os talentos dessas crianças, sejam, né, elas quem forem? Cada ser individual nasce com seus talentos de vida. Então, eu vejo hoje que muitas pessoas olham só o que está faltando e chega para mim crianças, claro, porque eu sou neurologista, que têm atrasos, que têm dificuldades. Algumas vezes chegam crianças que querem ser estimuladas para o desenvolvimento, para alcançar seu pleno potencial cerebral, mas na maior parte das vezes chegam as crianças com suspeitas de atrasos e de transtornos, de doenças neurológicas, mas eu sempre questiono na consulta, qual é o talento de vida do seu filho? Qual é o dom do seu filho? Porque ao lado da gente olhar para as dificuldades e de estimular as dificuldades que têm que ser estimuladas a tempo, que eu falei intervenção a tempo, a gente precisa também de estimular os talentos de vida. Porque o que a gente vê no dia a dia, Fred, são crianças às vezes com dificuldades extremas em vários pontos, mas que têm dons magníficos em outros pontos. E se a gente estimular aqueles dons, aquilo vai ser o que vai trazer alegria para aquela criança. Aquilo pode ser o que vai trazer
uma força de trabalho para aquela criança, o que vai torná-la independente no futuro. E essa sensação de pertencimento ao todo, essa sensação de vitória, de que eu consigo fazer algo bom, de que eu sou bom, que eu sou suficiente, então é melhor a autoestima da criança. E a sensação de mostrar para os pais que ele é um ser dotado, como todos os outros, de virtudes e de limitações, e que está tudo bem, vamos estimular os dois lados. Então, talentos de vida, pessoal, vamos olhar para os talentos das crianças e não vamos bloquear os talentos, porque a sociedade hoje ela vem podando os talentos. Agendas de mini executivo, terapias mesmo para as crianças, né, que não tem nenhum transtorno, agenda lotada, não tem hora para o ócio criativo, para desenvolver o que é o cérebro dessa criança tem o É. dom, né? E para as crianças com transtornos, muitas vezes as crianças vivem dentro só de salas de terapia e não tem momentos onde elas podem expressar o que elas mais gostam e o que elas realmente podem fazer com seus talentos. Essa questão dos talentos de vida é importante dizer que ela vai diretamente contra o capacitismo. Então, às vezes, a gente vê algumas linhas que dizem, né, que essas crianças não podem ocupar esses lugares, que pessoas neurodivergentes não podem ocupar um papel relevante, e o quanto que isso traz uma carga de preconceito importante, que elas não são capazes, que elas não aprendem. Então, o quanto que a gente pode olhar para esse lado dos talentos, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser neurodivergente não tem nada a ver com ter sucesso ou não, ser bem-sucedido ou não na vida. É um outro termo que eu falo de ser um ser humano bem-sucedido. E quando eu falo de ser um ser humano bem-sucedido, não estou falando de ter sucesso profissional, estou falando de ter sucesso como humano. Ter sucesso sendo feliz consigo mesmo, sendo feliz com sua família, com as suas relações, com o seu trabalho, com o seu esporte, com o seu bichinho de estimação, sendo feliz com a vida. E então, ser neurodivergente não tem nada a ver. Eu tenho várias crianças que não têm nenhum comprometimento, nenhum transtorno, nenhum problema neurológico, que não tem nenhum cérebro neurodivergente. Aqui eu estou falando de várias, epilepsia, síndrome de regressão neurológica, paralisia cerebral, ou os neurodivergentes mesmo, e que são infinitamente mais felizes do que pessoas que não têm nenhum tipo de diferença no cérebro. Então não sei de onde que as pessoas É. tiraram isso, né, Uma Fred? loucura, né? É preciso olhar para os talentos, né? Na filosofia perdão, na filosofia grega, o conceito de felicidade, segundo a filosofia grega, os deuses colocaram fagulhas da divindade no coração de cada um, de maneira única. E o seu serviço é pegar essas fagulhas e colocá-las a serviço da sociedade. Então, o quanto que nós precisamos pegar essas fagulhas divinas, esses talentos de vida, independente de como que é o cérebro de cada um, e colocar eles a serviço do todo, porque isso fará com que teremos uma sociedade mais evoluída, mais sofisticada, e provavelmente é assim que podemos encontrar um caminho da felicidade, colocando aquilo que a gente tem como talento, como dom, como especial, a serviço do outro. Doutora Lia, eu tenho mais 2 frases suas para que a gente termine aqui o nosso programa. Gostaria que não acabasse, E mas antes disso, você podia convidar todo mundo que está gostando, se você está gostando do programa, mande para outras pessoas, compartilha aí. É importante porque essas informações, elas não são tão virais, né, Fred, quanto as informações negativas. E a gente precisa de criar uma rede forte de conhecimentos científicos, de amor, de cuidado com as crianças. Então, eu te peço, acabou aqui, mande aí no WhatsApp, mande aí, né, nos seus redes sociais, comente com as pessoas sobre o que a gente está falando, porque isso realmente pode transformar o futuro de todos nós. tá dado aí o recado da doutora Liu. A nossa missão é neurociência, afeto, brincadeiras, né, que a gente consiga promover a conexão entre pais e filhos, né, entre professores e alunos, dentro de casa, entre o marido e a mulher, para que a gente consiga, através da ciência, transformar a infância, transformar nossa sociedade como um todo. Então você,
compartilhe, né? Veja também os outros episódios, a gente tem histórias incríveis, como aqui foi dito. Doutora Lil, vamos lá. Tem algo que eu acho que é muito interessante quando você fala assim, aumentou a prevalência de autismo, aumentaram as publicações científicas, hoje, por causa da neurociência, nós entendemos muito mais sobre o desenvolvimento da criança partindo do que ocorre no cérebro dela, nos primeiros anos de vida. E aí você diz, a consulta do pediatra mudou, a intervenção inicia na consulta de pediatria. Queria que você comentasse sobre isso. Antigamente, a consulta do pediatra era mais voltada assim, para orientar a amamentação, a alimentação. A gente tinha uma prevalência muito grande de mortalidade infantil, então existia uma corrente mundial para combater a mortalidade infantil. Tinha também as doenças infecciosas, a poliomielite, que causava lá paralisia infantil. Então, assim, várias doenças que colocavam essas crianças em riscos. E hoje, o avanço da neurociência vem trazendo uma outra realidade. Primeiro, a mortalidade infantil reduziu. A gente não vê mais crianças morrendo de diarreia, igual antigamente. A gente não vê mais crianças, graças a Deus, com desnutrição, marasmo, kwashiorkor, que eram os quadros de desnutrição graves, né, que a gente tinha antigamente. Claro que ainda existem, mas eles são menos frequentes, menos prevalentes. E aí, ao lado disso, houve um crescente nos conhecimentos científicos da neurociência do cérebro. Então, hoje, com o aumento das publicações relacionadas a como esse cérebro aqui se desenvolve, a gente mudou a consulta médica do pediatra. Desde a consulta pré-natal, o pediatra tem que abordar com a família como que o cérebro se desenvolve, a importância do neurodesenvolvimento, quais são os fatores de proteção e quais são os fatores que podem gerar perdas nesse cérebro. Então, a consulta desde pré-natal tem que envolver isso. E quando o bebê nasce, como que é, Fred? O médico que cuida da puericultura, em toda consulta, ele tem que abordar o desenvolvimento e tem alguns períodos críticos. Por exemplo, 18 meses ele tem que fazer a triagem de autismo com o MCHAT. 24 meses ele tem que repetir a triagem de autismo. E não só autismo, pessoal. A gente está falando aqui de autismo, mas a gente tem também as crianças com outros transtornos, as crianças com alterações motoras, com hipotonia, com epilepsia, com paralisia cerebral, com vários outros atrasos que muitas vezes, por causa daquelas frases que eu falei lá no início, vamos esperar o tempo dele, cada criança tem seu tempo, não, ele é muito pequenininho ainda, né? O tio também demorou para falar, falou com 4 anos, a tia demorou para andar. A gente não pode justificar porque o tio e a tia não são evidência científica. O que é evidência científica são as pesquisas que foram feitas com um número de crianças suficiente para a gente chegar a resultados conclusivos, estatisticamente significativos. Olha, doutora Lil, então assim, você tem cunhado frases aí que tem modificado a maneira com que a gente olha para a infância, a maneira com que acontece a prática de profissionais médicos e profissionais que cuidam de crianças. Agora, de todas elas, a gente não poderia deixar de terminar, né? A gente está junto aí nessa missão, então já faz bastante tempo que eu ouço você falar e levantar essa bandeira. Nossas crianças agradecem. Nossas crianças agradecem pelo quê, doutora? As nossas crianças agradecem o amor, o afeto, você aí estudar a neurociência para que ela possa alcançar o máximo do potencial cerebral que ela nasceu. Então, isso é maravilhoso. E aí eu termino aqui falando a primeira frase do meu TEDx. O futuro de sucesso do planeta nasce na concepção. Então, lá na concepção está começando a se construir a arquitetura cerebral. O cérebro, nos primeiros anos de vida, ele vai ser o alicerce, a base, o altar para desenvolver todas as demais habilidades ao longo de toda a vida desse ser humano. Então, se a gente tem essa consciência, se você que está aqui, está nos acompanhando, entende disso,
e seu coração está aí batendo mais acelerado de ouvir isso, se você carrega esse desejo de amor, de transformar o planeta e de cuidar das crianças, você está entendendo e aí as crianças vão agradecer a mim, ao Fred e a você. Então as nossas crianças agradecem e a gente precisa de mais e mais crianças agradecendo intervenções positivas baseadas na neurociência com afeto. Olha, doutora Liu, eu queria finalizar dizendo, nossas crianças agradecem. Nossas crianças agradecem, doutora, pelo que você tem feito, pela sua dedicação de cada dia, por acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Obrigado pelos seus estudos, pela sua dedicação. Nossas crianças agradecem quando você nos ensina com amor. Nossas crianças agradecem quando você cuida delas com conhecimento. Nossas crianças agradecem quando você fica até tarde procurando formar os profissionais. Nossas crianças, Renato, Lara e Liz, agradecem pela mãe extraordinária que você é. Então, assim, muito obrigado, viu, doutora Liu? Eu também agradeço pelo trabalho que você tem feito. Espero que você cumpra a sua missão, que você nos ajude a cumprir a nossa missão com neurociência e afeto, para que cada vez mais nós tenhamos muitas crianças que agradecem porque foram cuidadas, porque foram ouvidas, né, baseadas em evidência, porque foram amadas. Então, obrigado do fundo do coração. Fico aqui emocionado de fazer parte desse movimento e dizer que eu também agradeço. Obrigado, viu? Um abraço para você que nos acompanha. Até o nosso próximo programa. Neurociência com Afetos. Se você tem vontade de agradecer, escreva aqui nos comentários aquilo que te marca com tudo aquilo que a gente partilha. Até mais.